Senhor presidente dessa Casa de Leis, vereador Cláudio, meus cumprimentos a cada um dos nobres pares dessa Casa de Leis, um cumprimento especial à comunidade de Marechal Cândido Rondon, que nos prestigia nesse momento, também nos prestigia pelas redes sociais, pelo portal da TV Câmara, pelas mídias eletrônicas que transmitem essas sessões. Um cumprimento especial ao vice-prefeito Willa, que se faz honrosamente aqui presente. Fico muito feliz em ver um representante do Executivo aqui presente, acompanhando as sessões da Câmara, prestigiando as sessões do Legislativo Municipal. É uma forma de se inteirar do que ocorre aqui dentro, de levar para o Executivo também as reivindicações desses vereadores. Então, fico muito feliz, vice-prefeito Willa, de ver Vossa Excelência aqui e convido para que sempre esteja aqui presente. É um prazer tê-lo aqui e, quiçá, o prefeito tivesse a mesma sensibilidade de prestigiar a Câmara de Vereadores. Quero cumprimentar também, em especial, o secretário Sulco, que se faz aqui presente. As mesmas palavras dirigidas ao vice-prefeito Willa faço ao senhor e lhe parabenizo antecipadamente pelo projeto que veio a essa Casa de Leis hoje, de incentivo ao esporte no município de Marechal Cândido Rondon. Sempre digo que o esporte é uma ferramenta essencial para um crescimento saudável, para o desenvolvimento dos nossos jovens, adolescentes, das nossas crianças, e o senhor tem feito um trabalho exemplar frente à Secretaria de Esportes, e esse projeto não poderia ser diferente. Então, desde já, lhe adianto que terá o meu parecer favorável sempre que possível, e se ele puder correr nessa Casa de Vereadores com o mais adiantado possível, será o feito para que ele tenha o seu aprovo. Cumprimento especialmente o vereador Valdecir, me permita chamá-lo de Paleta, lhe desejo as boas-vindas a essa Casa de Leis. É um prazer tê-lo aqui como vereador, como representante da população de Marechal Cândido Rondon, honrando as centenas de votos que Vossa Excelência fez. Eu fico muito feliz e parabenizo a coragem do suplente de vereador que, quando convocado, assume a sua cadeira. Assim como cumprimento a vereadora Maria Malha, que sempre que convocada foi, esteve aqui presente, honrou os votos da comunidade rondonense, e o mesmo eu faço ao vereador Paleta nessa oportunidade, que sabemos que deixou um importante cargo na prefeitura, não pensando na sua remuneração, não pensando no poder que tinha lá, mas pensando em respeitar a população de Marechal Cândido Rondon, que o confiou para estar aqui nesta oportunidade. Cumprimento também a nossa amiga Clara Messi, cumprimento o Padeiro, todos aqueles que também um dia podem estar e esperamos que um dia estejam aqui nessa Casa de Leis, assim como todos, mais uma vez, os senhores que aqui se fazem presentes. Também de maneira célere venho a essa tribuna falar sobre algumas proposições que apresento no dia de hoje. Várias delas são para fiscalização, são para conhecimento do gasto, da aplicação do erário do nosso município, assinadas em conjuntos com diversos vereadores aqui do município de Marechal Cândido Rondon, questão de compras, de licitações, de despesas do município, que são técnicas para a gente debater aqui, mas que é importante ressaltar que a gente faz fiscalizando o dinheiro do contribuinte, fiscalizando o dinheiro que é de cada um dos rondonenses. Eu quero dar um destaque especial e chamar a atenção do Poder Executivo nesse sentido, em relação a uma das indicações que eu apresento hoje, atendendo ao pedido de pais, atendendo ao pedido de servidores e de crianças aqui do município de Marechal Cândido Rondon. Especificamente em relação ao CEMEI, Centro Municipal de Educação Infantil Pequeno Líder, que está localizado, como o seu próprio nome diz, lá no bairro Líder, e que é instalado de frente ao ecoponto do município de Marechal Cândido Rondon. O ecoponto, para quem não sabe, é um local de descarte de lixo seletivo, de lixo reciclável, enfim, vários tipos de despejos são lá colocados, e é de fundamental importância para a questão ambiental, para o desenvolvimento do nosso município. O ecoponto precisa funcionar, como sempre tem funcionado, de maneira exemplar, porém, a forma com que ele está sendo colocado hoje em frente ao CEMEI Pequeno Líder tem causado prejuízos grandes às crianças, aos servidores daquele educandário. Quem já esteve no ecoponto sabe que o barulho lá é elevado, é mexido com madeira, é mexido com materiais, enfim, há maquinário pesado lá dentro, o barulho realmente é muito alto, o ruído é muito alto, o trânsito de caminhões na entrada e na saída do ecoponto costuma ser elevado, a gente vê caminhões o tempo todo entrando e saindo, carregados, pesados, e tudo isso, como eu disse, na frente de um CEMEI, onde a gente tem crianças, salvo engano, do Pequeno Líder de 0 a 2 anos de idade. A gente já teve casos de crianças que estavam na rua, na frente do CEMEI, seja na hora de entrar, na hora de sair, e essas crianças estão em iminente risco, com um grande movimento de caminhões que se dá lá na rua, em frente ao CEMEI, salvo engano é a Rua Maranhão. Poderia ser dada outra entrada para esse ecoponto, mas continua se dando ali de frente ao CEMEI. Então, tive relato de professores, tive relato de pais, de que essas crianças estão em risco. E há uma preocupação constante, então, dos professores, dos pais nesse sentido. Então, peço que essa questão seja revista. E não só essa questão, mas como várias outras. O ecoponto, como eu disse, possui um ruído muito alto,
possui um barulho do maquinário que lá é operado. Isso está causando incômodo, está causando prejuízo às nossas crianças recém-nascidas, que estão lá no CEMEI e têm uma boa parte do seu dia o tempo dedicado ao descanso. Então, são vários também os relatos, um pedido encarecido dos professores, dos agentes educacionais daquele CEMEI, pois essas crianças, no período de sono, máquinas são ligadas, máquinas são operadas em frente ao CEMEI, e acaba acordando essas crianças, irritando essas crianças, incomodando o descanso, o sono dessas crianças, e quem tem filho, enfim, quem lida com crianças sabe o quanto é importante o descanso, quanto é importante esse momento de sono dessas crianças, nos berçários, nos educandários, aqui de Marechal Cândido Rondon. Então, que seja feito algo também em relação a isso, ao ecoponto, se for possível, mudá-lo de local, mas se não for possível, colocar protetores contra ruídos, diminuir a operacionalização em determinados horários, mudar o local de entrada e saída dos caminhões, enfim, para se reduzir o máximo que puder esses impactos negativos que o ecoponto está causando no CEMEI Pequeno Líder. Ao relato de que várias vezes já foi buscado pessoas relacionadas à prefeitura, à secretaria responsável, mas não está vendo essa sensibilidade. A ideia é que o ecoponto continue lá da forma que está, em outras palavras, os incomodados que se retirem. Mas, nesse caso, os incomodados são as nossas crianças, que, com certeza, têm um direito muito superior ao lixo, ao reciclável que está lá no ecoponto. Então, é um pedido encarecido que eu faço ao Executivo Municipal, aqueles que estão aqui presentes hoje, levem a secretaria responsável, por gentileza, para que seja dado uma atenção a isso, essa poluição sonora, a essa movimentação e a própria poluição ambiental, que um local que recolhe lixo, ainda que seja seletivo, reciclável, causa ao meio ambiente, tornando toda aquela região bastante insalubre. Então, esse é um pedido especial que eu faço no dia de hoje, atendendo, como eu disse, ao pedido de pais, de alunos desse CEMEI, dessa creche municipal, aos próprios servidores que lá estão e se sentem incomodados. Eu espero a sensibilidade do Poder Executivo nesse sentido. Sobre a votação que tivemos hoje aqui... Claro, vereador, fique à vontade. Senhor presidente, boa noite. Eu peço perdão, primeiramente, por atrapalhar a sua linha de raciocínio, mas o senhor usou duas palavras aí que me fizeram lembrar um fato, que inclusive o senhor estava comigo e acabou presenciando. O senhor falou de crianças, né, e usou a palavra sensibilidade. E nós presenciamos juntos, né, senhor vereador, na quinta-feira à noite, um ato de insensibilidade. Nós tivemos uma mãe que deu entrada na UPA, e quero registrar aqui que eu sou um dos vereadores que mais elogia o Sistema Público de Marechal Cândido Rondon. Como presidente da Comissão de Saúde, por várias vezes fiz elogio a médicos, a enfermeiros, a diretores da UPA, a diretores dos postos. E, infelizmente, hoje eu preciso fazer uma crítica. Uma mãe deu entrada na quinta-feira, às 13h30, na UPA, para fazer exames. Passou a tarde inteira esperando exames. Era 21 horas da noite. Detalhe, entrou às 13h30, era 21 horas da noite, às 9 da noite, quando ela não mais suportava a criança com fome, ela nos ligou, o vereador Leão estava comigo, e nós tivemos que tomar providência. E o que é tomar providência? É ter que sair de onde se está, ir na UPA, entender o porquê de tanta demora. Primeiro, exame não pode demorar uma tarde inteira, gente. Tá lento, precisa ter mais velocidade. Segundo, os exames ficaram prontos às 19 horas. Mas às 19 horas, o médico que estava lá, de plantão, encerrou o plantão e saiu. Houve um lapso de 2 horas sem pediatra na UPA. O plantonista estava trabalhando, com total respeito ao médico plantonista, estava atendendo naquela noite 2 partos no Hospital Cruzati, mas nós temos que ter mais inteligência ao montar plantão. Se nós tivermos um parto no Rondon, e uma criança morrendo na UPA, o que nós vamos fazer? Nós temos que encontrar meio... mas falta médico. Gente, vamos resolver. Quem assumiu o executivo, chama-se chefe do executivo, eu acho que tinha que ser líder do executivo, porque um líder dá um encaminhamento para as pessoas seguirem por um bom caminho, e hoje nós temos um chefe. E a insensibilidade, muitas vezes, tem reinado nesse governo. Então, mais uma vez, eu tive que chegar lá, 21 horas da noite, o médico disse... com todas as palavras, não tenho tempo para atender vereador. Tudo bem, está no direito dele, ele não é pago para falar com o vereador. Mas eu acho que ele poderia ter o mínimo de respeito de separar 2 minutos do tempo dele para me ouvir, para que eu pudesse entender e até em algum momento defendê-lo. Coisa que eu não vou fazer aqui. Se ele não tem tempo para atender vereador, eu também não posso sair em defesa dele, porque ele não consegue me dizer o porquê é que entre 19 horas e 21 horas da noite, o médico clínico geral não podia olhar exame de criança. O que eu disse para o pessoal que estava no atendimento?
me alegaram o seguinte, ele não é pediatra, não pode olhar o exame de criança. Pelo amor de Deus, gente, ele é médico. Ele estudou lá 6 anos, fez residência, fez tudo o que tinha para fazer. Se ele não tem condição de olhar um exame médico, seja ele hemograma ou qualquer outro exame, então, larga o jaleco e vai fazer outra coisa. E se ele não tem coragem, que foi o termo que eu usei na UPA, coragem para olhar um exame, hemograma, o que fosse que tivesse sido feito, tem que largar a profissão. Desculpa o desabafo, vereador, mas eu achei que fosse importante e relevante, porque estava na companhia do vereador Arion na noite que fomos chamados. Perfeitas suas colocações, vereador Ronaldo. Eu assino embaixo de tudo aquilo que o senhor falou. Tivemos na semana passada, inclusive aqui adentrando um pouquinho o assunto da saúde, a audiência pública de prestação de contas do primeiro quadrimestre da saúde pública de Marechal Cândido Rondon, e realmente, eu digo que a secretária tem feito um bom trabalho, eu reconheço a parte que a secretária Marciane tem feito em prol da saúde de Marechal Cândido Rondon, mas nós ainda temos pontos muito cruciais e muito importantes que precisam ser melhorados. E um deles, até como foi noticiado pela imprensa, que foi o que talvez nós mais cobramos aqui naquele dia, é a questão da pediatria. Essas reclamações têm sido constantes. Só na semana passada, eu particularmente recebi 2 contatos de pais que estavam com crianças na UPA e tiveram que sair da UPA e procurar a rede privada, porque não tiveram atendimento na UPA, e um desses casos, inclusive, era muito grave. Tanto é verdade que, ao chegar à rede privada, o pediatra que atendeu no hospital particular imediatamente deslocou essa criança para uma UTI no Hospital Universitário de Cascavel, pois o quadro dela era grave e na UPA ela não tinha nem sequer tido o primeiro atendimento. Então essas questões precisam melhorar, principalmente quando se fala de pediatria, se fala de criança, e é por isso também que eu trago esse pedido hoje aqui, em prol das nossas crianças. São elas o nosso futuro, e se a gente não tiver nem educação e nem saúde para elas, não podemos esperar nada do nosso município num futuro tão próximo. Meu tempo já está se esgotando, eu ia falar um pouquinho sobre essa votação que tivemos hoje novamente aqui em relação a esse processo de admissibilidade do processo disciplinar do vereador Nilson, mas eu também já adiantei antes, nas minhas falas, qual era o motivo dessa nova votação, o que ela levava. Eu acabei até de falar aqui com a RIC TV que nós não estamos julgando nenhum mérito nesse processo. Ninguém disse que o vereador Nilson é culpado, ninguém disse que o vereador Nilson é inocente, ninguém analisou as provas, ninguém fez nada ainda. Essa votação de hoje era meramente para dizer se esse processo poderia seguir ou não. Assim como houve em outros processos, do vereador Adelar teve uma votação também, do vereador Neco teve uma votação também, essa votação não era diferente. Então não estamos entrando em mérito, não estamos discutindo culpabilidade de ninguém, era somente a admissibilidade desse processo ou não. Inclusive eu fui questionado, até surgiram alguns memes nas redes sociais em relação à minha pessoa, porque em alguns processos que foi votado aqui, se eu não me engano até do próprio vereador Adelar, eu disse que quando há indícios de materialidade, de alguma irregularidade, deve ser investigado. Mas é importante que isso seja no decorrer do mandato de vereador. Diferente, por exemplo, do que aconteceu com o vereador José Pedrali, que teve uma denúncia apresentada aqui de um período lá de mais de uma década atrás. Aí sim nós não podemos admitir o processo nessa casa porque ela não é competente para tanto. Mas no caso do vereador Nilson, onde houve uma operação, inclusive pelo Grupo Especializado de Combate ao Crime Organizado, o GAECO, com uma grande apreensão de documentos, com uma grande produção probatória, com quase 200 arquivos em anexo no processo, ou seja, isso são milhares e milhares de páginas, inclusive em período que envolve a atual legislatura, a atual administração municipal, nós não poderíamos nos furtar e deixar de não culpar, mas de analisar se porventura ele é culpado ou não. Essa questão que se diz que é necessário esperar o pronunciamento judicial, eu discordo completamente, porque quem já teve um processo na justiça sabe que às vezes demora 10, 15, 20 anos. De nada vai adiantar penalizar alguém, se realmente for culpado, daqui 1, 2 décadas, quando essa pessoa talvez nem seja mais vereadores. Então eu fui colocado aquela vez como estando me contradizendo em dizer que um vereador devia ser votado e outro não, mas eu apenas explico que quando é em relação ao mandato, como aconteceu nesses outros casos, deve sim ser investigados. E eu peço aos senhores, a comunidade de Marechal Cândido Rondon, que veja o discurso de cada um dos vereadores que votou a favor da investigação do vereador Adelar, que foi unânime, e os que votaram contra a votação do vereador Nilson na data de hoje. São casos semelhantes. Operação do GAECO, prisão, processo judicial, e o do vereador Nilson, acredito eu que ainda muito mais grave, pois envolve um valor muito mais exorbitante em dinheiro. Então é bom a gente ver quem está se contradizendo nessa Casa de Leis. Aonde está o 2 pesos e 2 medidas? Aonde que a pessoa falta com a sua honradez, com a sua hombridade, com a sua palavra, para defender o coleguinha que até esses dias estava preso e que está afastado das funções de vereador aqui de Marechal Cândido Rondon. Volto a dizer, sem nenhum julgamento de mérito. Eu espero, inclusive, que o vereador, assim como os outros, consiga provar a sua inocência. É isso que nós queremos para Marechal Cândido Rondon. Pessoas ilibadas. Mas não podemos, senhor presidente, finalizando,
nos furtar de analisar e ver, caso a caso, que envolva vereadores, que envolva prefeitos, secretários, no decorrer desse mandato, no decorrer dessa legislatura. Então, agradeço a atenção dos senhores, desejo a todos uma excelente semana, espero vê-los aqui na próxima segunda-feira e que todos tenham uma semana abençoada e fiquem com Deus.